José Bom Reis, dia. Fabiane, Bom dia. Arthur. Bom dia. Bom dia. Bom tê-los aqui hoje para a nossa aula. Eu quero começar com uma oração. Você pode orar para a gente, Arthur? Posso. Senhor Deus, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esse momento aqui, Pai, de edificação na Tua Palavra. Que seja o Senhor, Pai, a conduzir o ministrador, o presbítero Fábio, para que essa palavra toque no nosso coração, Senhor Deus, para que a gente possa conhecer um pouco mais de Ti, Pai. É assim que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio e a gente vai estar estudando hoje um tema super interessante, instigante, que está envolto numa série aí de debates, que é a criação, o Deus que faz, o Deus que é criador. E antes de eu começar, está dentro do curso de Presbiterianismo Aplicado e Fundamentos da Bíblia na Fé Presbiteriana. Tá? Esse é o curso que nós temos aqui, com Presbiterianismo Aplicado, e a aula de hoje, a criação. Antes de começarmos, só queria ler aqui para vocês esse item que diz o seguinte, que essa aula está sendo gravada e ela será disponibilizada no canal da IPN no YouTube. Caso você permaneça na sala, você está concordando com a disponibilização do vídeo e caso ocorra a reprodução de sua imagem ou de sua voz, você está autorizando isso. Deus abençoe a cada um de vocês e me abençoe também aqui no estudo da palavra dele. Deixa eu... Isso. Quais são as obras da providência de Deus? É a pergunta número 11 do breve catecismo. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Para facilitar até para vocês, mas se vocês quiserem abrir as suas Bíblias também, podem abrir, eu quero ler esse texto que está lá em Gênesis 1, do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. É um texto grande, mas ele é importante da gente tê-lo bem em mente na medida que nós formos conversando aqui durante a aula. Eu vou ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento, no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim Deus fez. E chamou Deus ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Também disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. Viu Deus que isso era bom e disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
e sejam os luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre toda a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e da terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. É um texto grande, mas eu fiz questão de lê-lo, porque é importante a gente ter bem em mente essa narrativa histórica. Eu queria... Bruce Waltke, que é um dos autores que a gente vai estar apresentando para vocês aqui daqui a pouco, ao comentar esse texto, ele trata da criação que se encontra lá em Gênesis, nesse período aqui. Ele diz que esse prólogo aqui da história anuncia que o Deus da comunidade pactual é o mesmo criador do cosmos. Ele fala que Deus é o rei implícito desse cosmos. Ele faz provisão, estabelecendo ordem e comissionando agentes. Os sistemas atmosféricos que sustentam a vida de ar, água, terra, provêm a criação com abundância de toda a sorte de espécies vivas, com sustentação e espaço para se viver. Esses aqui são os livros que eu sugiro para vocês estarem estudando, se quiserem se aprofundar um pouco nesse tema. Um é esse, que é a obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper, que é o Espírito Santo em ação na igreja e no indivíduo. E ele vai apresentar de uma forma muito interessante como é que o Espírito Santo atuou
na obra da criação. John Owen chega a dizer que Deus expressou a sua vontade, mas os seus braços criativos foram pelo seu Filho, através da palavra e através do Espírito Santo, que pairava sobre as coisas e que estabelecia a sua atuação na hora da criação. O segundo livro é esse aqui, A Criação ou Evolução, do John MacArthur, A Luta pela Verdade sobre as Origens do Universo. E um terceiro é o comentário do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, de Bruce Waltke. Então, sugiro para vocês esses 3 livros. São livros grandes, mas são livros que trazem um estudo muito detido, muito detalhado a respeito do que foi a criação, como foi a atuação do Espírito Santo nessa criação e também de como lidar hoje no nosso mundo com essa teoria do evolucionismo. Nós temos aqui hoje poucos alunos, tá? Se vocês quiserem interromper para fazer algum questionamento, algum acréscimo, podem ficar bem à vontade. Se nós tivéssemos mais alunos, nós abriríamos isso para o final da aula. Mas como são poucos, a gente pode ir conversando no lugar de ser uma aula meramente expositiva. Fiquem bem à vontade, tá bom? Só uma palavrinha, então. Querido, esse livro que você mencionou agora, já esqueci o nome do autor e do livro também, a respeito do criacionismo, ele trata do embate entre o criacionismo e o evolucionismo, é isso? É isso. Ele é escrito por John MacArthur e é um livro fino, ele tem pouco, deve ter umas não sei se chega a 200 páginas. Bom, de qualquer maneira vai estar na gravação. É um bom livro, né? Depois eu pego. É um bom livro e uma boa didática. Ele é um teólogo fantástico, eu gosto muito dele. Tenho diversos livros do MacArthur, então vale a pena comprá-lo. Tá? Ele vai trazer exatamente, ele não vai se aprofundar no evolucionismo, mas ele vai tratar desse assunto muito à luz da Bíblia. É muito interessante, tá José? Eu perguntei porque há pouco tempo eu li Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu e acho que ele vai complementar legal. Era só isso. Legal. Obrigado, querido. Tá bom, por nada. A gente vai ver aqui que Deus ele avança de uma forma muito criativa para um abismo de trevas primordiais, um abismo muito profundo. Com que finalidade? Transformá-los num universo magnificente, ordenado e equilibrado. Aqueles que se submetem ao governo do Criador, que se certificam que a sua história ela não terminará, eles se certificam que, na verdade, a sua história, a minha história, ela não terminará nem em trevas e nem em caos trágicos, mas ela continuará em luz e em ordens triunfantes. Esse trechinho que nós lemos aqui, ele abre uma cortina de um drama da criação, e é interessante que em dias sucessivos vai avançando rumo a um clímax. Você vai vendo que, à medida que a história vai sendo contada, a narrativa ela vai aumentando, ela vai tomando movimento, ela vai num crescente constante. E você vê a sucessão das coisas até que atinge o seu clímax. E qual que é o clímax? O clímax não vai se dar aqui nessa narrativa, mas ela vai se dar quando todas as criaturas que têm vontade própria vão se curvar diante de Cristo. A ordem que está colocada nessa narrativa aqui da criação, ela vai reforçar de uma forma muito consistente as revelações posteriores de Deus em relação à ordem social da humanidade. A lei de Deus, ou seja, os ensinos da Escritura, e aí eu quero dizer logo de saída que eu creio na inerrância da palavra de Deus e eu creio que somente a palavra de Deus ela é verdadeira. Então, eu quero deixar isso muito claro
desde já para todos vocês. Porque o que a gente vai tratar aqui não é uma discussão filosófica. A gente vai estar tratando em cima de uma discussão daquilo que a palavra de Deus ela nos apresenta. E a gente vai ver que essa palavra de Deus, esse ensinamento na Escritura, sua lei, ela está em perfeita harmonia com a ordem criada. E que se nós desrespeitarmos essa ordem moral revelada na sua palavra, estaremos contradizendo a criação de Deus, que é efetivamente a sua realidade criada. A gente vai ver um processo muito lógico nessa criação que Deus apresenta ali no primeiro capítulo e no início do segundo capítulo de Gênesis. Tem um processo e um progresso da criação. A gente vai ver que no capítulo 1, no versículo 1, a gente vai enxergar ali a declaração sumária da criação do cosmos. A gente vai ver no capítulo 2 o estado negativo da Terra antes da criação, que ela era sem forma e vazia. A gente vai ver a criação pela palavra de Deus. Como João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Que vai estar lá no versículo 3 até o versículo 31. E depois, já no capítulo 2, ele vai fazer uma descrição sumária de tudo aquilo que ele criou. E, por fim, que está no versículo 1 do capítulo 2, e, por fim, a gente vai ver aqui o repouso sabático. Então, 7 dias de criação, e ele subdividido na forma como está exposto aí para vocês. E esse relato da criação, ele vai enfatizar o poder, a majestade e a sabedoria do Deus Criador. Ele vai estar enfatizando isso. E mais, vai estar estabelecendo fundamentos para a nossa visão universal da comunidade pactual. A criação ela foi dividida em 6 painéis, cada um 6 dias ou 6 painéis, cada um segundo um processo básico de criação. E se você perceber nesse texto que nós lemos, a cada dia da criação você vai perceber algumas palavras, alguns verbos que se repetem. Disse, separado, chamado, viu e bom. E a gente vai entender que essas palavras, elas representam ações, representam pensamentos do próprio Deus e vão enfatizar a sua presença onipotente e onipresente na criação. Aqui a gente tem o processo da criação, como ele está estabelecido ali. A gente vai ver que ele tem uma lógica. Ele é seguido primeiro por um anúncio, depois por uma ordem, depois ele vem com uma separação, com uma informação, com uma nomeação, avaliação e com uma cronologia, com um arcabouço cronológico em cima de tudo isso aqui. Então, a gente vai ver esses 7 processos acontecendo de forma ordenada em cada momento da criação. Em cada dia da criação vem um anúncio. E Deus disse. Você vai perceber isso. Em cada dia vem ali o anúncio. E Deus disse. Vejam que a gente tem aqui um relato na forma de narrativa. Mas, ao mesmo tempo que é uma narrativa, a gente tem aqui um discurso direto de Deus, dirigindo e formatando esse relato. Isso é muito interessante quando a gente faz a leitura desse texto. E cada evento ele vai ocorrer segundo a expressa vontade de Deus e por meio da agência da palavra dele. Olha a participação de Cristo aqui na Trindade, no ato da criação. Então, como que ele começa? Anunciando. E disse Deus. E ele anuncia, a partir dali, uma ordem. Ele, imediatamente ele estabelece uma ordem. Que haja. Então, ele anuncia e ele ordena que haja. A palavra de Deus, em conjunção com o seu espírito, ela tem 2 características. Ela é irresistível e ela é criativa. E qual que é o resultado disso? É que a palavra de Deus, ela vence o caos e ela vence
o vazio. Esse é o resultado. E a partir do momento que Deus ordena, anuncia, ordena, ele começa a estabelecer algumas separações. Pelo poder da sua palavra, Deus separa, ele divide o dia da noite, a água da terra, os peixes das aves, estabelecendo o quê? Fronteiras. E qual que é a importância dessas fronteiras que foram criadas aqui por Deus? É estabelecer ordem no que era antes o caos. É estabelecer uma situação onde antes era tudo um vazio. E quando tudo se mantém no seu devido lugar, o que vai acontecer? Vai haver ordem e o caos vai desaparecer. E a partir do momento da separação, Deus traz uma informação. E assim Deus fez. É a informação que o narrador traz. Então, ele anuncia, dizendo o que ele vai fazer, ele ordena, ele tem uma ação, nesse caso que eu passei aqui, ele vai separar as coisas e, em seguida, ele vai informar que Deus fez aquilo ali. Qual que é a importância dessa afirmação? A importância é tudo que existe pela expressa vontade, propósito e palavra de Deus. Tudo que existe pela expressa vontade, propósito e palavra de Deus. E no momento seguinte, ele vai mostrar a sua soberania nos 3 primeiros dias. O que ele vai fazer? Ele vai dar nome aos elementos criados. E o que significa dar nome? A indicação de domínio, de soberania. Deus se revela como supremo governante. E a cada ato da criação, Deus vai apresentar a sua avaliação. Deus viu que era bom. Por fim, todos os atos da criação, eles vão seguir uma cronologia, um arcabouço cronológico. Deus não cria no tempo. Por quê? Porque ele é eterno. Porque ele é onisciente. Mas ele cria com o tempo. A semana se torna, na verdade, aqui, uma unidade básica de tempo de 6 dias de trabalho e mais um de descanso, que até hoje é o que nós temos aqui conosco. O que é incrível nessa narrativa, nessa introdução que a gente esteve vendo aqui, é que o narrador ele vai construindo a história num crescente de detalhes, de movimentos, ele vai dedicando cada vez mais tempo e mais espaço a cada dia que vai passando, até que ele chega ao ápice dessa criação. E aí ele cessa o movimento e descansa. A gente tem uma ideia que o ápice da criação é a criação do homem, mas não. A gente vai ver que o ápice da criação é o descanso de Deus. A gente vai ver que essa cronologia de criação aqui ela pode ser dividida em 2 tríades, em 2 grupos de 3 dias cada uma. A primeira tríade, ela separa o caos, o que é sem forma, em algo estático, em algo ordenado. Há um movimento simples de luz para as trevas, de firmamento, de mares, de vegetação que cresce. Então, a gente vai ter aqui a luz, a gente vai ter o firmamento, céus e mares, e a gente vai ter nessa primeira tríade aqui a terra seca e a vegetação. Então, a gente vai poder dividir, primeiramente, nessa tríade, porque ele está estabelecendo as coisas. Na segunda tríade, nos 3 dias seguintes, ele aborda algumas outras esferas, como moradia, proteção da vida, que são complementadas com a movimentação, onde ele estabelece
os luzeiros como sol, lua, as criaturas viventes. Há uma explosão nesse momento de energia. O sol e a lua cruzam os céus, as aves, os peixes enchem como enxames e povoam o ar e o mar. Os animais terrestres, eles vagueiam pelo solo e ele cria o homem e estabelece que o homem governe toda a terra. Então, nós temos aqui, no quarto dia, os luzeiros, no quinto dia, os habitantes, aves e peixes, e no quinto dia, os animais terrestres e a criação do homem. Essa aqui é uma ilustração do progresso da criação. Todo relato ele é unificado em uma única estrutura básica de um tempo semanal. E essa estrutura ela vai estar afirmando a consonância, a simetria, a harmonia e o equilíbrio nesse mundo criado por Deus. Aqui nós temos dois textos lá do breve catecismo de Westminster. O primeiro que fala sobre a criação como um todo e o segundo que fala como Deus criou o homem. Deixa eu abrir aqui, porque eu não estou enxergando. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu aumentar aqui, qual é a obra da criação? A resposta que é dada é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Então, essa é a obra da criação. E vem a pergunta seguinte, como Deus criou o homem? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre todas as criaturas. E aqui a gente para conversar um pouquinho, porque a gente sabe que o relato da criação ele tem sido de muita controvérsia, de muito debate, principalmente nos últimos 2 séculos. Que há pouco menos de 2 séculos, Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. E esse livro é a base para a teoria chamada biologia evolutiva. E essa teoria evolutiva ela afirma que as formas de vida elas evoluem ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural que também é conhecido como naturalismo. E o que vem a ser assim, uma definição bem básica do naturalismo? É a visão de que cada lei e cada força operante no universo é natural, não é moral. Olha só, cada lei e cada força operante no universo é natural e não moral, nem espiritual e muito menos sobrenatural. O naturalismo ele é inerentemente antiteísta. Ele rejeita Deus. Ele rejeita o conceito de um Deus pessoal. É uma filosofia que se opõe a todas as versões de mundo baseadas na fé. Alguns autores dizem que existe a comparação entre o criacionismo e o evolucionismo. Mas, na verdade, o que o naturalismo, o evolucionismo prega não é isso. Ele é frontalmente contrário ao próprio Deus. Ele não nega simplesmente o criacionismo. Ele nega a participação de Deus, ele nega a situação do homem como um agente moral, ele nega a questão da espiritualidade e da ação sobrenatural de Deus. Ou seja, ele nega o próprio Deus. E se nós não temos aqui um Deus criador, pessoal, para o qual a humanidade como um todo deve prestar contas, e se a sobrevivência de fato
é uma coisa do mais forte, a lei do mais apto, é a lei que governa o universo, nós temos algumas questões aqui. Porque se a lei é do mais forte, todos os princípios morais que regulam normalmente a consciência humana se tornam sem fundamento. A lei é do mais forte. Thomas Huxley, que foi um dos maiores e principais defensores de Charles Darwin, ele escreveu em 1893 o seguinte: a prática do que é eticamente melhor, o que chamamos de bondade ou virtude, envolve um modo de conduta que, em todos os detalhes, se opõe ao que leva ao sucesso na luta cósmica pela existência. Olha só o que ele está dizendo. A ética te enfraquece. A bondade te enfraquece. A virtude te enfraquece. Por que tudo isso te enfraquece? Porque ela se opõe, ela está frontalmente contrária ao que leva a sucesso na luta cósmica pela existência. E a Bíblia vai falar exatamente o contrário. Ela vai dizer, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a contraposição do naturalismo com a nossa fé é exatamente isso. Eles querem atribuir uma resposta científica a uma questão que vinha sendo tratada, segundo eles, meramente por fé, por crendices, por histórias que não se emendam. Era isso que eles estavam dizendo. Agora, a pergunta que se faz é: se para os naturalistas o início de todas as coisas, o início do universo, é o produto de uma imensa explosão que eles chamaram de Big Bang, nós temos alguns questionamentos que precisam ser explicados e que até agora eles não conseguiram explicar. E por mais que eles se oponham à fé, dizendo que a justificativa dele é científica, para que nós possamos aceitar esses argumentos, a gente tem que voltar à fé. Por exemplo, o mundo, o universo, ele se iniciou por um Big Bang. Big Bang. Qual foi o catalisador que motivou o Big Bang? E mais, onde esse catalisador ele se originou? De onde veio a matéria para que houvesse essa explosão? E de onde veio a energia para que pudesse explodir essa matéria? O que conserva todas as coisas juntas e mantém tudo funcionando? Como que poderia a vida, a autoconsciência, a racionalidade evoluir de uma matéria inanimada e inorgânica? De onde que a inteligência se originou? E, finalmente, se existe um Criador, existe realmente um Criador pessoal, inteligente, que criou tudo e colocou tudo em movimento? A resposta a essas perguntas sobre a teoria científica do evolucionismo, ela só pode ser dada pela fé, porque eles não sabem dizer qual foi o catalisador, eles não sabem dizer onde é que esse catalisador se originou, eles não sabem dizer de onde veio a matéria, não sabem dizer de onde veio a energia, não sabem dizer como que as coisas todas se mantêm juntas e funcionando, não sabem dizer como é que a vida de uma lama qualquer ali se iniciou. Eles não sabem dizer por que o homem tem uma autoconsciência e o animal só instinto. Eles não sabem dizer como é que a racionalidade ela pode ter evoluído de uma matéria inanimada para uns e para outros não. Como é que ela pode ter evoluído de um elemento inorgânico
Eles não sabem dizer de onde veio a inteligência. Se tudo isso está sem resposta, eu só posso crer no evolucionismo se eu tiver fé nas pessoas que o defendem. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Eu não tenho aqui, de forma alguma, e nem tenho a pretensão e nem a capacidade de entrar com grandes argumentações científicas profundas relacionadas aqui ao evolucionismo. E eu não tenho também, como eu disse no início da aula, o interesse de que haja uma compreensão desse aspecto científico. O interesse que nós temos, dando esta aula, é que haja uma compreensão bíblica da criação do homem e de como esse entendimento estabelece o fundamento necessário para uma visão cristã de mundo. Esse é o motivo dessa aula. É nós estabelecermos realmente como que as coisas acontecem e dão fundamento para a nossa vida cotidiana com Cristo. Sem uma compreensão correta, bíblica, da nossa origem, nós não temos, de forma alguma, condição de compreender qualquer coisa sobre a nossa existência espiritual. Não podemos saber nosso objetivo de vida. Nós não podemos ter certeza do nosso destino final. Alguém pode ler para mim esse texto que está apresentado aí? Eu posso. Eu leio. Pode ser Raul, então. Pronto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será mantimento, para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A criação da raça humana, do homem, embora não fosse o ápice, não foi o ápice da criação, ela foi o objeto central do propósito criador de Deus, desde o início. Tudo mais foi criado para o homem. Você vê que cada etapa da criação, até esse ponto, ele tinha um único objetivo: preparar um ambiente perfeito para Adão. E nós, mesmo depois da queda, ainda estamos no centro do propósito de Deus. Isso tem que ficar muito claro. E como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia nos diz isso. Diz que tudo mais irá perecer um dia, que tudo se apagará. Olha o que está escrito lá em Marcos 13, 24 a 25, quando Jesus está falando a respeito do fim dos tempos. Você pode ler, Fabiane?
Fabiane não está ali. Oi, tô sim. Ah, tá aqui. Demorei para ligar o microfone. A gente sempre erra um lugar, né, Fabiane? É. Vamos lá. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Marcos, capítulo 13, 24 e 25. Éricles, você pode ler esse outro texto para a gente? De Apocalipse 6,14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Zé Reis, você pode ler isso para a gente? 2 de Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Estão lendo isso? 3:10. Toda a criação, ela em determinado momento, ela vai ser extinta, ela vai ser destruída, à exceção do homem. O homem que será redimido pela obra salvadora do Espírito Santo nas nossas vidas, pela obra redentora de Cristo nas nossas vidas, e aqueles que confessarem a Jesus, que forem redimidos no julgamento final, eles irão morar eternamente com Deus, em um novo lar celestial, em uma nova terra. E o que a Bíblia está dizendo é que todo o restante será destruído. Por que ele está fazendo, então? Por que a gente fala que o ápice foi o descanso? A gente vai chegar lá. Mas o momento, o objetivo, o propósito principal da criação foi a criação do homem. Todas as demais coisas foram criadas para quê? Para servir de morada, servir de sustentação, de provisão para o homem. Porque nós fomos criados com um propósito, que é de glorificar a Deus e desfrutar da presença dele para sempre, por toda a eternidade. Esse é o motivo pelo qual nós fomos criados. E quando o universo não existir mais, nós, aquela imensa multidão de redimidos, de servos de Jesus, nós iremos morar na presença de Deus. Veja só que coisa maravilhosa isso aqui. É a manifestação da criação que estabelece o início dessa grande saga de libertação, de salvação para todos nós. É a obra criadora de Deus que estabelece essa saga redentora feita através de Cristo para a humanidade. Esse é o objetivo pelo qual o universo foi criado. Para quê? Para que a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus pudessem ser abundantes sobre nós, criaturas que foram feitas à sua imagem. Mesmo hoje, caídos pelo pecado, o que a Bíblia nos fala é que Deus proveu um Redentor, pagou o nosso preço, e se nós aceitarmos esse pagamento, nós seremos justificados e receberemos dele o perdão. E receberemos dele a salvação. E assim, a gente pode concluir o quê? Que é possível afirmar, sem sombra de dúvida, que a missão começa antes mesmo da queda e da entrada do pecado no mundo. Não, espera um pouquinho. Como assim? A missão que nos foi dada não é aquela que Cristo deu lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
essa não é a missão que nós temos? O que vocês acham? Essa é ou não é a nossa missão? É. E se é a nossa missão, como que eu posso afirmar, como eu falei aqui, sem sombra de dúvida, que a missão começa antes da queda e da entrada do pecado no mundo? A resposta, ela é até simples. É que a salvação da humanidade é um pilar da nossa missão. Se é um pilar, com certeza existe pelo menos outro. Qual seria esse outro? A glória de Deus. A glória de Deus, em toda a Bíblia, ela vem antes da felicidade humana. Por isso é que é muito certo afirmar que a missão ela vai começar antes mesmo da queda, no propósito de Deus de trazer toda a criação para a sua finalidade mais abrangente, que é a adoração. Eu falei para vocês que o sétimo dia não é um mero apêndice, onde a gente vê lá que Deus trabalhou arduamente durante 6 dias, e como eu mesmo já ouvi diversas vezes, diversos pregadores, pastores, professores, dizendo, e no sétimo dia Deus descansou, deitou numa rede e foi descansar de todo aquele trabalho que ele teve. Mas o que a Bíblia apresenta para a gente é que não foi um mero apêndice no final da obra da criação, um ensinamento para que fosse guardado cerimonialmente, uma vez por semana, o sabá de Deus. Mas o que a Bíblia apresenta é que esse foi o grande finale, onde Deus completa a sua obra. O que está dito lá em Gênesis 2:3 é que Deus descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A ideia de descanso aqui, se a gente for lá no hebraico, a gente vai ver que a palavra descanso é sabá. E o sentido principal dessa palavra sabá é parar, cessar. Então, Deus parou, cessou a obra da criação. E o que ele está dizendo é que isso aqui é uma nuance da completude, da perfeição, no sentido de trazer um projeto para o seu objeto designado. Como assim? Trazer um projeto para o seu objeto designado. É importante a gente compreender que a primeira sessão de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, ele é uma unidade hermética, completamente fechada. Ela não tem por onde outras coisas serem acrescentadas ou serem retiradas. Ela é completamente fechada. E o clímax desse poema narrativo que a gente vê aqui em Gênesis, o dia mais importante não é a criação do mundo. Aliás, se a gente fosse pegar ali o significado dos números na Bíblia, a gente vai ver que o 6, que o sexto dia que o homem foi criado, ele indica imperfeição ou algo incompleto. Mas no sétimo dia, o dia do sabá de Deus, o único dia qualificado lá na Bíblia, porque você vê que Deus abençoou os animais, os peixes, o homem, para que eles fossem fecundos, abençoou a criação, a relva que produzisse semente, que produzisse fruto, ele abençoou tudo isso. Mas aqui, no versículo 3, ele, além de abençoar, ele santificou esse dia. Ele santificou esse dia. Então, esse tema que a gente está estudando hoje aqui, ele é entendido para trazer as coisas à existência. E o sétimo dia ele se tornaria nulo se a gente efetivamente não tivesse esse entendimento. A gente deveria parar na criação no sexto dia. Qual o entendimento de descansar? Mas a gente tem que entender que a obra da criação
ela se trata de atribuir funções a cada um dos 7 dias. E o 7º dia vai ganhar essa atenção especial na narrativa, como a convergência de todos os elementos criados. Tudo vai se mover para um mesmo caminho. Todos os elementos, com uma finalidade teológica. Qual é? Adorar e glorificar a Deus. Em suma, o que nós podemos aqui fazer a seguinte análise, que cada um dos 6 dias antecedentes, eles servem como elementos preparativos para esse grande dia, que é o dia de adoração. Que a luz, o firmamento, as águas, o céu, a relva, os luzeiros, os animais, o homem, eles estão todos preparados para juntos glorificarem e adorarem o nosso Criador. A gente vai chegando aqui na conclusão, e eu queria citar esse texto de... Ele diz o seguinte: o templo está arrumado para o culto. A escuridão já não mais paira na presença da luz. O piso e o teto estão prontos. As cadeiras no lugar, o ar-condicionado em temperatura agradável, os arranjos ornamentais no lugar, a iluminação adequada e todo ser que respira, prontos para louvarem a Elohim neste dia. O que ele está dizendo é que a criação é trazida para a sua finalidade de glorificar e adorar a Deus Todo-Poderoso, nesse dia que o próprio Deus santificou. O imperativo da missão da igreja, missão que existe, como nós vimos aqui, antes mesmo da queda, é só um: encher a terra com um jardim que era um templo para a adoração do Senhor. Em outras palavras, a missão sempre foi trazer adoradores aos pés da cruz de Cristo, aos pés do nosso soberano Deus, mesmo antes da queda. Alguma participação? Querem complementar alguma coisa, questionar alguma coisa? Eu franqueio a palavra para vocês. Por favor. Pode falar, José. Sempre falo muito. Mas isso é bom. Começando, a questão da evolução, né? Naturalismo ou a teoria de Darwin. O próprio nome já diz, é teoria, não é uma lei. Nós temos a lei de Newton, que é a lei da gravidade. É uma lei, não se discute. Né? Então, sem entrar muito no mérito científico, os próprios cientistas a qualificam como teoria. Sim. Né? E eu citei aquele livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. A exposição, o resumo é excepcional. O resumo é o seguinte: ele dá situações do que seria necessário para que a criação fosse algo de acordo com o que os evolucionistas acreditam, dados matemáticos, que ele diz que é mais fácil você ter fé em Deus do que para ser um ateu. E tanto assim que até hoje não se provou a tal da teoria, porque não tem elementos suficientes. Então o livro diz exatamente isso. Ele diz qual era a possibilidade do Big Bang não ter sido planejado. Aí dá as razões de 1 milímetro de diferença na órbita de um planeta qualquer, o que causaria. E começa, e faz uma série de conjecturas com dados científicos, né? E, em suma, é isso. A teoria da evolução nada mais é do que uma teoria. E sendo assim, desde muito, eu defendo que, do mesmo jeito que existe uma teoria defendida por cientistas, por muitos e outros não, né? O coordenador geral do projeto Genoma, que é um cientista que era ateu,
A partir do momento que ele começou no projeto Genoma, se tornou cristão. Nós deveríamos, sim, como algumas igrejas, escolas cristãs fazem, ensinar também aquilo que nós acreditamos pela fé, que é o criacionismo. Né? Não deveria haver essa rejeição ao criacionismo na comunidade acadêmica, porque a partir do momento que eles tentam nos impor uma teoria, como se fosse lei, que nem eles chamam de lei, como a chamada lei de Newton, voltando a falar. Então, essa é a primeira consideração. A segunda diz respeito à questão do autor que você citou, que era um dos defensores da teoria de Darwin. Ele disse, em suma, que todas aquelas, chamemos de virtudes cristãs, nos enfraquecem. Mas é exatamente o que Deus espera de nós. Todas aquelas virtudes. Então, essa fraqueza que ele diz, ele não deveria situar como um impedimento para a criação do universo. Ele deveria situar, e aí ele estaria correto, com todas as palavras dele, se ele dissesse da nossa posição em relação a este mundo que nós vivemos hoje. Se você pegar aquele texto que você nos trouxe e trazê-lo novamente, é a realidade desse mundo, mas não da criação do universo. E nem de como nós devemos viver em relação a este mundo que existe hoje. Tudo aquilo que ele falou que é fraqueza, entendo eu, posso estar errado, que são as virtudes e qualidades que Deus espera que nós tenhamos no reino dele. Sim. Já chegou a nós. Então, tudo isso que para eles é fraqueza, para nós, é o contrário. É atender aquilo que Deus nos tem. E a dúvida que eu tenho, eu não li até hoje, a gente tem essa questão muito, principalmente entre os próprios judeus até hoje e os adventistas, que guardam o sábado nosso. Eu não vi na Bíblia ainda, ou nada, que diga que o sétimo dia é sábado. Porque quem definiu que o sétimo dia é o sábado e domingo é o primeiro e quarta, é o quarto, o quinto, foi o homem. Foi. Não conheço nada que diga que o sábado é aquele sétimo dia que Deus falou. Na Bíblia não está lá. Que o primeiro dia era segunda, quem deu o nome de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo foi o homem. Né? Então, eu só queria saber porque eu acredito que aí não há por que ter esse embate mais em relação a nós guardarmos o sabá no domingo, ou poderia ser o sábado, e o ideal, eu já falei um dia aqui numa aula, é que todo dia fosse um sabá, né? Mas que nós guardemos no domingo. Então, eu venho com isso comigo há muito tempo. E hoje você me trouxe uma reflexão e eu parei, nunca tinha parado para pensar isso. Eu nunca vi em lugar nenhum escrito que Deus, na palavra, ou em revelação, por meio de toda a revelação foi para a palavra, tenha dito que o sábado é o sétimo dia da criação. Como também, entendo eu, não disse que era o domingo. Sim. Não disse que era o domingo. Então, todo dia é o sabá. Nós, cristãos, optamos pelo domingo e eles pelo sábado. Então, não desqualifica. Existe ou não existe alguma coisa que fundamente qual é o dia do sabá? Que o sétimo dia foi o dia que nós guardamos ou o dia que eles guardam? Tem alguma coisa disso, irmão, que eu desconheço? Não, a fundamentação disso aí é mais basicamente em cima da tradição judaica, tá? Amém. Então, é basicamente isso. A Bíblia não vai trazer isso aí, não traz um calendário na Bíblia dizendo que é esse ou aquele. Na tradição judaica, realmente seria o correspondente ao sábado e que os cristãos, a partir de uma determinada época, passaram a atribuir ao domingo, que supostamente foi o dia da ressurreição. Amém. Então, é basicamente isso. E o que a Bíblia fala a respeito da criação é isso, que foram em 7 dias. E que o último dia Deus santificou.
É isso que ela traz, tá? Então, Uma outra André, questão, só para poder complementar aqui, só um minutinho, tá, Arthur? Só para complementar o que o José Reis falou, eu estava lendo, quando estava preparando essa aula aqui, uma entrevista que o Carl Sagan, que era o grande defensor da mídia atual, né? Não atual, para a gente é atual, mas até alguns anos atrás, que ele falava sobre o cosmos, né? E ele estava prestes a morrer, ele sabia disso. Tanto que depois dessa entrevista, em 3 semanas, ele veio a falecer. E o repórter perguntou para ele, e o que vem depois? E a resposta dele foi que o que é a minha vida na imensidão do cosmos? Não é nada. E eu vou voltar ao meu nada. Ou seja, um homem completamente sem Deus, sem esperança, que não voltará ao nada. Ele, sim, vai estar eternamente morto, distante da presença de Deus. Então, é uma fé que nos traz vida, não uma fé tentando justificar alguma coisa que vá contra Deus. Pois não, Arthur? O Cazuza falou dessa questão, né, do sábado. Eu lembro que eu dei um estalo assim quando teve um pregador uma vez que explicou de uma forma muito apropriada que a definição do sábado está lá em Êxodo 20, versículo 8. Ele fala o seguinte, né? Lembre-se que o dia de sábado para o santificar, que fala os 10 mandamentos. 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Então, a definição do sábado é que ele é o 7º dia. Então, 6 dias você trabalha e o 7º é o sábado. Mas esse sábado aqui, pelo menos nessa pregação desse pastor, ele falou o seguinte, olha, esse sábado aqui, no original, é o Shabat. Então, o nome sábado decorreu do Shabat. Então, o sábado ele não veio antes do Shabat. Então, primeiro, tanto é que o sábado lembra realmente a palavra Shabat, né? Então, assim, o sábado ele passou a existir por causa do Shabat, e não o contrário. Entendeu? Então, Bem assim, lembrado, a definição de sábado é 6 dias trabalha, 7º descansa. Essa é a definição. Então, por exemplo, se você trabalha de segunda a sábado, na semana, então você está trabalhando 6 dias e no domingo você está descansando. Então, você está cumprindo o sábado. Né? E foi até por conta disso, Arthur, que eu fiz questão de trazer a tradução do Shabá, que é exatamente... Do hebraico. A gente tem a palavra descanso, que leva à ideia de ócio, de preguiça. Mas não. O que ele traz ali é que no 7º dia ele parou, ele cessou. E essa justificativa que o pastor, que você ouviu, o pregador, começou a trazer, é exatamente a justificativa do adventismo do 7º dia, onde ele vai lá nos 10 mandamentos e fala que lá está escrito que é o sábado e não o domingo. E por isso eles não nos aceitam e nos dizem como seita. Por quê? Porque nós descumprimos um dos 10 mandamentos. Mas, na verdade, é exatamente isso. Nós temos ali uma palavra que trouxe esse entendimento e que foi separado dessa forma pela tradição judaica e que as igrejas herdaram isso aí mesmo depois do cristianismo. E, em determinado momento, entenderam que era melhor colocar como data significativa a data da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque foi o momento em que nós pudemos ter a oportunidade de reviver como redimidos por Ele. É bem interessante isso. E até porque sem a ressurreição de Jesus Cristo, toda a fé cristã, toda ela, não tem razão de ser. Porque a ressurreição é um marco. E eu achei muito feliz na tua abordagem. E quando você fala descansou, não é explicitamente deitar na rede, você ainda usou essa expressão, é certa. Porque quando termina a passagem de Gênesis, quando ele terminou todas as coisas e viu que tudo, ou seja, tudo, então tudo que tinha que ser feito, estava feito. Tudo. A palavra tudo está lá. E aí ele descansou. O que é que quando nós terminamos completamente de fazer um bolo,
tira do forno, ele está pronto em cima. Nós já não Você não vai trabalhamos esperar pelo bolo. esfriar, né? Mas você contempla. Está Contempla a todo obra pronto. da A sua missão criação ali, com certeza. é saborear aquilo tudo. Então, esse descansar de Deus, ele é muito mais amplo, creio eu, né? Não quero aqui blasfemar. Obviamente, você foi perfeito, ele não deitou na rede. Ele viu que tudo era bom, tudo. Então, não tinha mais nada para criar. O que ele faz no sétimo dia? Ele abençoa, relacionamento, ele abençoa santifica. e santifica. E santifica. Para quê? Porque você falou. Para a glória dele. honra e glória dele. Amém. Amém. Gente, nós passamos muito do nosso horário. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu vou pedir, você consegue transferir aqui para o chat aquela apresentação que eu te passei em PDF, Arthur? Se você conseguir, que aí eles têm um material em mãos também aí da aula que foi dada. Pelo menos tem a sequência lógica, não vai ter o detalhamento, mas tem a sequência do que foi e pode posteriormente ouvir também lá no nosso YouTube. E no chat está também o link já para avaliação da aula, né? Para os irmãos não esquecerem. Isso, eu estava esquecendo aqui, está aqui, ó. Já está, já. Se vocês quiserem também utilizar aqui a tela já, eu peço que vocês avaliem. Por quê? Se avaliarem bem, eu vou ficar satisfeito com a avaliação. Se tiver algum ponto crítico, eu vou ficar mais satisfeito ainda. Porque para a próxima turma que eu vou dar no trimestre que vem, eu vou ter condição de melhorar essa aula. Então, peço para vocês realmente avaliarem a aula que foi dada hoje. E convido vocês, eu sou professor de outra turma que trabalha com eleição, predestinação e evangelismo. No trimestre que vem, se vocês quiserem, serão muito bem-vindos para estar assistindo essa aula. Vamos terminar com uma oração? Nós te louvamos, Senhor, pela vida, pelo teu amor, nós te louvamos porque a tua palavra é maravilhosa e a tua palavra nos traz alegria, Deus, de sabermos que o Senhor fez tudo para que nós tivéssemos a capacidade de enxergá-lo, de aceitá-lo, de sermos resgatados. E mais do que isso, a oportunidade de te honrar, te glorificar e nos submetermos à tua soberania. Muito obrigado por esta aula que tivemos, muito obrigado pela tua palavra aberta, lida e estudada. Abençoa cada um dos irmãos aqui presente no decorrer desse dia e no decorrer da semana. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu irmão. Bom domingo. Muito boa aula. Se vocês tiverem interesse no material, coloque o e-mail de vocês no chat, que aí eu encaminho, porque o bate-papo não permite juntar arquivo. Vou botar. Bom domingo a todos. Tudo bem? Fiquem com Deus. Amém. Amém. Até mais, obrigado a todos. Um bom restante de domingo aí. Meu e-mail já está lá, hein? Eu também. Tô vendo aqui. Falou. Zé Reis. Um abraço. Obrigado. Vou para a avaliação agora. Um abraço. Isso. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau. Bom, muito obrigado, Arthur, aí pela ajuda fundamental. Nada. E eu apanho um pouco desse negócio ainda, mas já na quarta aula que eu estou dando aqui, quarta,